a Brasília, porque termina hoje, né, o prazo de 48 horas dado pelo ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique a estadia dele lá na Embaixada da Hungria. Vamos ouvir o Procópio. Fala, Procópio. Ronald, Zaidan, boa tarde a Boa vocês, tarde. a todos que estão nos acompanhando. A gente lembra que termina nesta quarta-feira o prazo que foi dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique por que ele ficou 2 dias na Embaixada da Hungria aqui em Brasília, entre 12 e 14 de fevereiro deste ano. O Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para o ex-presidente explicar o episódio que foi inicialmente publicado pelo jornal norte-americano The New York Times. A publicação divulgou imagens de Bolsonaro no local conversando com o embaixador húngaro, além de funcionários de segurança, 4 dias depois de ter o passaporte apreendido na Operação Tempus Veritatis, aquela que apura uma tentativa de golpe de Estado a partir das eleições de 2022. Agora, a Polícia Federal vai entregar para Alexandre de Moraes um relatório sobre a ida do ex-presidente à embaixada, que vai decidir se houve desrespeito às medidas cautelares. Desde que esse caso veio à tona, a gente conversou com nossa reportagem aqui em Brasília, conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, também tivemos acesso à defesa do ex-presidente, que fala, em nota, inclusive, a defesa disse que qualquer outra narrativa que fosse diferente da que, segundo eles, de fato o presidente foi fazer na Embaixada da Hungria, que era manter relações com países, com governos que são ideologicamente alinhados com ele, se tratava de uma fake news. E o próprio Jair Bolsonaro disse também à nossa redação que tinha o direito de ir e vir aonde bem entendesse. Bom, como esse prazo se encerra nesta quarta-feira, nós tentamos de novo aí contato com os responsáveis pela defesa do ex-presidente da República. Ainda não tivemos essa resposta, claro que a gente vai continuar tentando e a gente volta com detalhes, com mais reverberações desse caso a qualquer momento aqui na nossa programação. Boa, Procópio, mas acabou de sair aqui uma postagem do Fábio Weingarten, que é advogado do ex-presidente, e ele diz... Isso na rede social X, o antigo Twitter. Em cumprimento ao despacho do ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista o recesso da Suprema Corte na data de hoje, a defesa do presidente Jair Bolsonaro protocolará por meio eletrônico a petição sobre os esclarecimentos relativos à ida do presidente à Embaixada da Hungria. A defesa reitera o desejo de despachar pessoalmente com o ministro a fim de elucidar por completo toda e qualquer especulação fantasiosa sobre o tema. Confesso que eu nem sabia que o STF estava em recesso na data de hoje. Mas essa é a postagem só em complemento ao que disse o Procópio aqui, viu, Zaidan? O Ronald, é interessante a falação ridícula, inclusive no parlamento, né? Então, você vê lá o Geyer dizendo aquele papo de não, mas o que é isso, né? Porque o cara não pode ir onde ele quer e tal. E, aliás, o Geyer que precisa preparar a própria defesa, né? Referente a algumas falas que ele fez, quando inclusive disse que na África não há democracia, porque o QI é muito baixo, né? Entre outras coisas, né? Entre outras coisas, que aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Depois ofendeu o Silvio Almeida. Mas é o seguinte, é claro, a embaixada não é território húngaro, é território brasileiro. Tanto que se houver um crime ali dentro, não seja com quem tem imunidade diplomática, não envolva quem tem imunidade diplomática, a investigação se dá de acordo com o Código Penal brasileiro. Até para determinar isso é crime ou não é crime, é o que está no Código brasileiro, não no húngaro. Porém, as embaixadas, por acordos internacionais, desde o Acordo de Viena, passando por outros que aprimoraram a relação entre os países, determinam o seguinte: olha, ninguém pode entrar numa embaixada sem autorização do embaixador. Ninguém. Nem oficial de justiça, nem polícia. Então, se um juiz mandar prender alguém que está numa embaixada estrangeira, isso só pode ocorrer com autorização do embaixador. Só pode haver uma entrada sem autorização prévia se, por exemplo, o prédio da embaixada está pegando fogo. Então, os bombeiros não vão esperar uma autorização prévia, eles vão lá apagar o fogo. Isso é claro. E
Então, se alguém que está sob restrições não pode conversar com outros investigados, não pode participar de determinados atos, por exemplo, foi vetada a participação do Bolsonaro em atos comemorativos do golpe de 64. Foi vetada a participação. Por quê? Porque hoje ele está sob investigação judicial. Por isso ele não pode conversar com outros investigados. Então, o passaporte está retido. O fato de o passaporte estar retido deixa clara a necessidade de autorização judicial para qualquer viagem. Tanto que o pessoal do Bolsonaro disse que ele pediria ao Supremo autorização para ir a Israel, porque ele recebeu convites do Netanyahu. E, portanto, fica claro, ele não pode simplesmente pegar um avião e ir para Israel, até porque ele nem tem o passaporte, não pode sair, senão com autorização judicial. Ao entrar em uma embaixada, ele está em território brasileiro? Sim, não é território húngaro, mas ele está em um lugar que goza de imunidade. E mais do que isso, um lugar onde você tem a restrição a qualquer ação do Judiciário brasileiro, do Estado brasileiro, da Polícia brasileira. Insisto, um oficial de justiça não pode entrar lá, a polícia não pode entrar lá. E é onde alguém pode pedir asilo. Como a Hungria faz parte da União Europeia, ela pode conceder asilo. Ela assinou voluntariamente a adesão à União Europeia, então ela está sujeita às regras da União Europeia, que dizem sobre asilo. Se a pessoa demonstrar que tem um medo fundado, não apenas, eu estou com medo, não. É preciso ter fundamento, em fatos, de que o medo de perseguição ou de sofrer qualquer violação de seus direitos individuais, ou mesmo uma ameaça de grupos que não estão ligados ao Estado, porém em um país onde o Estado não pode garantir a proteção daquela pessoa, então ele pode pedir asilo. Se entrar na embaixada, claro, ninguém pode obrigar o país a aceitar. A Hungria ou qualquer outro país só aceita se quiser. Mas no caso da Hungria, há essas exigências estabelecidas pela União Europeia. Mas você estando em uma embaixada, você pode pedir asilo. E por isso, o pedido de explicação. Se você tem o passaporte retido, entra numa embaixada e fica. Não é que entrou, conversou, tomou um café, falou sobre o mercado do petróleo, o câmbio, falou sobre a guerra e saiu. Você entrou e ficou 2 dias. É claro que havia receio de prisão. Imagina que ficou lá 2 dias para conversar sobre a situação internacional. Era o receio de uma ordem de prisão. Quando perceberam que não havia esse risco, ou talvez a própria Hungria sugeriu, olha, não há uma situação que configure, mediante as exigências da União Europeia, que configure situação de asilo. E aí ele saiu. Por isso, o Supremo pediu explicações. Não tem essa de, só porque foi. Não é só porque foi. Ele foi para um lugar onde o judiciário brasileiro não tem livre trânsito, não pode mandar um oficial, não pode mandar a polícia. Não pode. Só com autorização do embaixador. Então vamos parar com essa conversinha no parlamento. Que isso seja falado em rede social, no boteco, tá tudo bem. Mas no Congresso Nacional, esse festival de bobagens é lamentável, né, Ronaldo?